Convido a abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 3, para darmos continuidade à nossa série de mensagens desse início de novo ano para nós, nessa carta que para nós é tão profunda, tanto em doutrina quanto em implicações práticas para a nossa vida enquanto igreja, enquanto povo do Senhor. E no domingo passado nós demos início pela manhã com o primeiro capítulo, com a mensagem do reverendo Mendonça, trazendo uma exposição aqui de como Deus em Cristo nos elegeu antes da fundação de todas as coisas e fez isso para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele. No capítulo 2 que nós expusemos à tarde e à noite da semana passada, nós também estudamos que há um destaque aqui do apóstolo Paulo acerca desse atributo de Deus que é a sua graça, que Deus, com um favor que não merecemos, muito nos amou, nos tirou de uma situação de túmulo, de morte espiritual. Não havia solução em nós mesmos para termos essa salvação, mas Cristo se fez pecado por nós, a fim de que nós fôssemos feitos instrumentos da sua justiça. E no 3º capítulo, o apóstolo Paulo vai trazer aqui para nós uma expressão de glória que a igreja tem através de Cristo Jesus. Cristo em nós expressamos, refletimos a glória desta tão grande salvação. E eu convido os irmãos a orar nessa hora comigo, a fim de que, como são 21 versículos, nós possamos ir lendo e já expondo os versículos, já que o texto é um pouquinho longo e nós podemos avançar dessa forma. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de começar essa nova semana adorando ao Senhor, cantando ao Deus majestoso, incomparavelmente glorioso. Que Tu fales conosco, ó Pai, revelando em nós a Tua glória, mostrando os Teus gloriosos atributos, a fim de que não apenas nos contemplemos diante do Senhor, que benefícios e maravilhas o Senhor tem feito por nós, mas que também ao contemplar a Tua glória, possamos expressá-la com quem nós somos e com o que o Senhor nos chamou para fazermos aqui nessa terra. Nós Te louvamos, pedindo que o Senhor fale conosco pelo Teu Espírito, em nome e para a glória de Jesus, Teu Filho. Amém, Senhor. Meus irmãos, vocês devem estar lembrados que Paulo aqui está preso. Aliás, na primeira expressão que ele usa aí, por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentil. Paulo está em Roma, tendo sido preso por causa da pregação do Evangelho. Ele era judeu e havia sido chamado por Cristo para deixar de ser um perseguidor da igreja, para se tornar um apóstolo, um enviado de Cristo, para trazer salvação a pessoas que aos olhos judeus, inclusive dele, não mereciam essa salvação. Os gentios, os samaritanos, as pessoas que não tinham nascido judias. Quando Paulo está escrevendo essa carta, ele escreve a essa igreja depois de 10 anos que ele havia plantado essa igreja e passado cerca de 2 anos lá ensinando, pregando, reforçando as convicções do Evangelho para aqueles irmãos. Só que passados esses 10 anos, como toda igreja, ela passa por dificuldades. E havia uma necessidade aqui urgente em que Paulo, lá da prisão, escreve essa carta aqui para trazer uma confirmação da fé daqueles irmãos. Porque Éfeso, essa cidade grega aqui, era capital da província romana, ali na Ásia Menor, uma igreja que situava-se numa cidade difícil, desafiadora, extremamente rica, mas também cosmopolita, com várias crenças, um intercurso cultural e religioso ali também. Vocês devem lembrar, como nós falamos semana passada, que ali estava um dos maiores templos da época, não um templo de adoração ao Deus Criador de todas as coisas, o nosso Senhor, mas um templo à deusa Diana. E ali havia muita riqueza, muitos tesouros ocultos, mas também muita prostituição e idolatria. E havia ali certas urgências, assuntos urgentes que o apóstolo Paulo se viu em necessidade de tratar com esses irmãos. Quando ele está escrevendo essa carta, então, além de destacar essa graça de Deus, Paulo resolve então escrever esta última parte desse início mais teórico, mais doutrinário, para falar da unidade da igreja e da glória que Cristo revela quando a sua igreja une todos os povos, independente da sua nacionalidade. E aí o apóstolo Paulo resolve então fazer uma oração.
Essa oração aqui, que vai começar na metade do capítulo, lá no versículo 14, Paulo meio que introduz para orar já no primeiro versículo. Ele se prepara para orar, a fim de que tudo aquilo que ele tinha dito até o capítulo 2, a extrema bênção de sermos eleitos antes de existirmos, a graça que se revelou na presença do Espírito Santo, quando cremos no Evangelho. Veja, Deus em nós, Deus não está num templo, Deus está dentro da sua igreja, Deus está dentro do coração da gente. Então ele começa a explicar coisas muito profundas acerca da graça de Deus, do seu poder, do Evangelho, de que nós estávamos perdidos e Cristo nos trouxe para Ele. E aí ele faz uma oração. Só que antes de ele começar essa oração, ele faz uma digressão. Ele meio que sai um pouquinho do seu propósito inicial, foge um pouquinho ao tema, digamos assim, e ele usa esses primeiros versículos, os versículos 2 até o versículo 13, para dar uma explicação geral do seu próprio ministério. Parece que Paulo ali, vendo algumas ameaças da igreja, de falsos mestres, inclusive da igreja vizinha ali de Colossos. Lembra que Colossos era uma igreja muito parecida com essa dos Efésios, tanto que as cartas, elas meio que parecem muito umas com as outras, né? Tanto essa aqui quanto a outra. A de Filipenses tem algumas semelhanças, mas especialmente Colossos e Éfeso estão ali em uma situação muito semelhante. Eles estão sendo ameaçados por falsas doutrinas, com equívocos, né? Com alguns mecanismos místicos que Paulo não tinha ensinado. E aí, quando Paulo começa a explicar o seu ministério, ele está trazendo para as suas palavras a autoridade da revelação de Deus, e não no seu achismo, e não naquilo que Paulo aprendeu por experiência própria. Ele traz ali a revelação do que ele vai chamar do mistério de Deus. Então Paulo explica que foi chamado por Cristo para revelar aquilo que estava oculto pelos séculos. A partir do versículo 2, então, Paulo fala o seguinte: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme eu escrevi há pouco, resumidamente. Onde é que foi isso? Volte para o capítulo 1, versos 9 e 10. Disse Paulo: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou seja, a sua boa vontade do seu propósito, que propuser em Cristo. De quê? Vamos ler juntos o verso 10? De fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, houve um tempo em que Deus reservou para que o seu Filho viesse ao mundo revelar quem o Pai é. Lembra que Cristo falou assim: quem me vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Então o oculto, o misterioso, aquilo que não se via, um Deus que não era visível, mas que é adorado em espírito, se fez carne, através do seu Filho, na dispensação da plenitude dos tempos. Essa expressão aqui, é claro, está dizendo que na eternidade, no plano de Deus, Ele escolheu um tempo determinado para que o descendente da mulher viesse ao mundo, para que o Deus Criador se fizesse criatura, se encarnasse em um ser humano como um de nós, para que pudesse ser o nosso Salvador. Só que nessa dispensação da plenitude dos tempos, Deus, obviamente, sabe o que é. Ele fez convergir fatores históricos, fatores sociais, fatores econômicos, a fim de que quando Cristo viesse, a sua notícia da chegada, a boa notícia, né? As boas novas, que é o que significa evangelho, a boa notícia da salvação percorresse o mundo com mais velocidade. E aí os irmãos lembram, quando foi que Cristo veio? No primeiro século ali, havia uma dominação do Império Romano. E havia o que a gente estudou na escola, né? A maior parte de nós aqui já estudou esse assunto na escola, do que os historiadores chamaram de Pax Romana. Lembra disso? Um período de paz romana em que o império se estendeu tanto
que não havia guerra mais. As ameaças de rebeliões eram muito poucas, quase que insignificantes, contra o fortíssimo Império Greco-Romano. E aí, com esse crescimento do Império, as estradas, já que pertenciam ao mesmo Império, foram sendo construídas, a fim de que o Evangelho pudesse ir percorrendo e chegando, não apenas em Judeia, Samaria, mas até os confins da terra. A língua também foi um fator decisivo, porque nesse império gigantesco, a única língua que era conhecida por todos e falada amplamente era o grego koiné, que a Bíblia, o Novo Testamento, tomou para si para que pudesse registrar as palavras inspiradas da revelação de Deus. Então veja, língua, estrada, paz, segurança, tudo isso promoveu o avanço da boa notícia de que Deus havia enviado o seu Filho para salvar todo aquele que nele pudesse crer. Então, quando Paulo usa essa expressão aqui, na dispensação da plenitude dos tempos, aprove a Deus revelar o que estava oculto, é o cumprimento perfeito de tudo aquilo que sobre a salvação estava prometido. Tudo aquilo que sobre o Messias, o Cristo, o ungido, o aguardado de Deus. E aí, voltando para o capítulo 3, quando Paulo fala que havia apenas mencionado, resumidamente, parte desse mistério, ele vai dizer do que se trata, versículo 4. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações, ou seja, no passado, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Uma pausa aqui. Ele não está dizendo que esse mistério era absoluto. Era um mistério relativo. Por quê? Veja, ele fala, o qual em outras gerações esse mistério não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora. Ou seja, dessa forma. Ele não foi revelado totalmente, de forma clara e expressa, como está sendo agora. Ele foi revelado agora aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, aí sim a curiosidade começa a diminuir, né? A saber, verso 6, que os gentios, que os não-judeus, são o que, irmãos? Co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O que Paulo está dizendo é, há um projeto, há um plano de salvação que é eterno. Houve um tempo em que esse plano se fez concreto. Na dispensação da plenitude dos tempos, Deus fez convergir as coisas do céu e as coisas da terra, a fim de receber a revelação de quem Ele é, através da encarnação do seu Filho. Mas esse mistério, que estava oculto de forma ainda relativa, as pessoas tinham certos vislumbres do que se trataria, agora se fez claramente revelado. É que a salvação nunca foi exclusiva do gentio ou dos judeus, ela inclui os gentios. E aí, por que eu digo a vocês, e por que o apóstolo Paulo falou aqui, que esse mistério ele fora revelado agora, mas que ele não era total, obscuro? Se você voltar, por exemplo, para um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento, Isaías, capítulo de número 19, veja lá, Isaías, capítulo 19, versículo 25. Isaías, judeu, escrevendo para judeu, mas olha o que é que ele diz aqui na sua revelação, no último versículo aí do capítulo de número 19. Porque o Senhor dos exércitos, essa expressão, irmãos, Senhor dos exércitos, não é uma expressão bélica, não. Quando fala Senhor dos exércitos, é a povoação, é o exército da criação. Então, todos os seres existentes, toda a criação se submete ao senhorio de Deus. Então, esse Deus, criador de todas as coisas, Senhor dos exércitos, os abençoará dizendo, bendito seja o Egito. Meu povo, veja isso. Bendita seja a Assíria,
obra de minhas mãos, e bendito seja Israel, minha herança. Não é impressionante isso aqui? Para nós que recordamos aqui um pouquinho da história, nós lembramos quem foi o Egito. O Egito foi o povo que amaldiçoou os judeus. Além de mantê-los como escravos por muitos séculos, tendo sido salvos por um judeu, um filho de Jacó, lembra disso? José foi lá levado como escravo, vendido pelos irmãos, mas Deus o levantou para liderar aquela nação, a mais poderosa da época, a fim de livrar a humanidade de sua falência total, da morte, pela fome, porque lembra, houve 7 anos de fome, né? Antes haveria 7 anos de provisão, de fartura. Deus revelou esses sonhos que Faraó teve a José, né? E José foi colocado ali por Deus para construir celeiros, guardar comida e abençoar não apenas o Egito, mas as nações que vinham até o Egito buscar alimento dela. Só que no começo, José estando vivo, a família dele chegou lá, foi bem tratada, os judeus começaram ali, né? A família de Jacó a crescer, se multiplicar, ter filhos. Só que Faraó morre, outro faraó assume, outro faraó morre, outro assume, e aí aquele povo começou a crescer tanto, os filhos de Jacó, a sua geração, que eles acabaram se tornando uma ameaça para o Egito, segundo a ótica daqueles faraós, e se tornaram então ali escravos. E para eles saírem de lá, Deus precisou pesar a mão com várias pragas, com poderes, com muita expressão de senhorio, o Deus Criador, para libertar esse povo. E ainda esse povo, tendo saído de lá, ainda foi perseguido, né, e só escapou porque Deus abriu o Mar Vermelho para que as tropas de Faraó não os alcançassem. Pois é esse povo que Deus chama de meu povo. Egito, bendito seja o Egito, meu povo. Você imagina a estranheza que isso deve ter causado, né, ali por volta mais ou menos do 7º século antes de Cristo, com a profecia aqui de Isaías, quando eles estavam prestes a irem para um novo cativeiro. Qual era esse cativeiro, irmãos? O povo de Israel, o próximo povo que ele cita: a Assíria seja bendita, obra das minhas mãos. Espera aí, senhor, a gente não está entendendo nada. O senhor está dizendo que o Egito é teu povo? A gente achava que nós éramos o teu único povo, o povo que nos fez sofrer tanto. E agora é que a gente não está entendendo nada mesmo, porque tu estás profetizando que nós seremos julgados pelos nossos pecados, que Deus já nos avisara tanto de que nos haveria de levar para um povo, para sofrermos um novo cativeiro. E esse povo é o povo assírio, e o Senhor chama esse povo de obra das minhas mãos. Não somos só nós não que fomos feitos para a tua glória. Esse povo, essa cambada de idólatras, de povos violentos, cruéis, escravizadores, são o teu povo, são obra das tuas mãos. E aí por último, o profeta deixa Israel: e bendito seja Israel, minha herança. Então você vê que a surpresa pelo fato de que os gentios agora também são povo de Deus tomou corações desapercebidos, insensíveis, endurecidos, que não deram ouvidos a esses sinais antigos. Quer ver outro, que a gente sempre gosta de citar aqui? A própria profecia que Deus fez a, digamos assim, o fundador da nação de Israel, Abraão: em ti serão benditas as famílias judias, todas as famílias da terra. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 3, que essa promessa era mostrar que as famílias da terra eram gentios e judeus, unidos como uma só família. Quer outro sinal? O próprio Abraão, quando vence uma guerra, vai dedicar parte dos seus ganhos, dando dízimo ao Senhor, e ele oferece esse dízimo por meio de quem? Sacerdote do Deus Altíssimo, chamado Melquisedeque, que não tinha nada a ver com sua família. Aí Jesus é chamado pelo autor aos Hebreus de sacerdote ou sumo sacerdote por ordem do Melquisedeque. Ou seja, Jesus é o salvador de
como significa o seu nome, todos os homens. Não apenas consanguinidade, mas amplitude cósmica. A salvação do Senhor alcança a todos quanto nele creem. Mas para os judeus era um mistério. Irmãos, isso aqui é tão significativo. Essa primeira parte aqui, vocês estão percebendo, voltando lá para Efésios, capítulo 3, Paulo ia começar a fazer uma oração para aplicar o conhecimento que ele tinha trazido ali, as convicções de fé, graça, eleição, não é isso? Salvação, santidade, beleza. Ele para e fala assim, antes de orar, deixa eu voltar um pouquinho aqui e lembrar vocês de que isso que está causando esse impacto no coração de vocês, especialmente dos gentios, que são ameaçados pelos judeus e apontados como indignos de aceitar esse mesmo evangelho, e vocês, gentios, passam a ter medo se essa fé é válida mesmo para vocês. Deixa eu lembrar vocês, esse é um mistério, mas não é de todo absoluto. Ele já foi mostrado, foi dado sinais de que essa era, desde o início, a missão da salvação do povo de Deus, alcançar povos de toda língua, tribo e nação. E aí, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo, então, está preparando-se para orar finalmente, ele termina essa primeira parte em que a glória da igreja é revelada através dessa sabedoria do plano eterno de Deus, dizendo o seguinte, veja só o versículo 10, para que pela igreja, ou seja, esse um só corpo, esse um só povo da aliança, pudesse se tornar, ou a multiforme sabedoria de Deus, pudesse se tornar conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Olha que coisa impressionante. Ele está falando assim, ó, gente, tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, ligando os pontos, clarificando as ideias de vocês, para que vocês compreendam esse mistério, porque ele foi revelado por Cristo. Na cruz ele abre os braços para todos os povos. Mas olha só, o impacto desta revelação não alcança apenas vocês, crentes. Não apenas alcança as pessoas que não são crentes, mas alcança principados e potestades, anjos e demônios. Perceba que essa amplitude da revelação de Deus, a união de dois povos extremamente rivais, ou mais povos, egípcios, assírios, judeus, samaritanos, tudo isso seria um grande sinal cósmico do reinado de Cristo, que unifica em si todas as coisas. Cristo não é o criador de todas as coisas, ele também é o resgatador de todas as coisas. Cristo não é aquele que traz do nada à existência todas as coisas que foram criadas. Cristo é aquele que unifica em si todas as coisas que foram separadas, para testemunho de todos, de anjos e de Satanás e seus demônios. É mais ou menos, irmãos, a gente imaginar algumas rivalidades hoje. Nós sabemos, por exemplo, que se amanhã saísse um tratado de paz, que não ficasse apenas no papel, entre as duas Coreias, Coreia do Sul e Coreia do Norte, isso não seria assim extremamente impactante para o universo em que vivemos, para o mundo como ele está hoje? Se, por exemplo, houvesse uma pacificação, uma unificação mesmo de um só povo, entre japoneses e chineses, isso também não seria impressionante? Imagine se, por exemplo, hoje, israelenses e palestinos se tornassem um só povo, uma só aliança, de mãos dadas, adorando ao Criador. Isso é um impacto para testemunho não apenas das demais nações, mas para todos os seres angelicais, para toda a criação, porque isso é um sinal do ministério da reconciliação. Cristo veio reconciliar em si todas as coisas, deixar cair por terra todas as rivalidades,
todo desamor, todo ódio, todo orgulho, todo egoísmo suicida. Em Cristo nós temos vida, e vida com abundância, não mais morte, não mais guerras, não mais ódio, paz, perdão, misericórdia, solidariedade. Quando então Paulo diz que, verso 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos essa ousadia, essa coragem e acesso com confiança mediante a fé nele. Tudo isso, irmãos, promovido pela nossa fé, que é um dom de Deus, que faz com que todas as coisas se tornem novas. E aí ele conclui no verso 13, portanto, vos peço que não desfaleçais, não desanimeis nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Não fiquem pesarosos por imaginarem que eu estou aqui em algemas por amor de vós, por pregação do Evangelho, por plantação de igrejas, porque a glória que há nisso supera os maiores eventos globais que o mundo possa conhecer. É o amor de Deus encarnando pessoas e unindo-as em um só corpo, cujo cabeça é Cristo. É isso que o Evangelho faz, irmãos. É por isso que a nossa luta não é contra carne ou sangue, nem contra principados e potestades. Essas cenas que a gente vê de pessoas desafiando demônios, tentando impressionar as pessoas, promovendo eventos com talvez supostos milagres, sinais, curas, autoridades de gritar com seres angelicais, como se isso trouxesse algum impacto cósmico, quando na verdade isso traz decepção, ilusão, engano para muitas pessoas. Deus continua libertando pessoas de espíritos malignos e mostrando o seu amor em curar vidas e famílias, em restaurar casamentos. Mas a glória é do Evangelho, é do poder de Cristo, que traz rivais odiosos para uma paz selada no amor de Cristo. Foi para isso que Deus chamou a gente. Nós somos agentes de tão grande salvação. Nós somos agentes desta reconciliação. Por isso que a ordem de Cristo foi o que, irmãos? Criem ONGs, façam doações e tratados de paz. Foi isso que ele falou? Não. Ide por todo o mundo e pregai. Porque é o Evangelho de Cristo, somente Ele, que traz as mudanças que o mundo tanto precisa. Nós estamos, por exemplo, nesse mês de janeiro, conhecido como mês do Janeiro Branco, é uma conscientização e combate a doenças da alma, doenças da mente, que nós, como nunca antes na história, temos experimentado, sociedade moderna adoecida, com depressão, com tristeza profunda, recorrente, com pânico, com fobias, com transtorno de ansiedade. E nós sabemos, irmãos, que a raiz de tudo isso, a raiz desse problema, não apenas do problema dessas doenças, mas do adoecimento que toma todo o ser humano, só Cristo pode trazer esse remédio, essa paz e essa libertação. Mas sabemos também que Deus tem usado de recursos humanos, científicos, medicinais, que Ele mesmo criou para ajudar pessoas, para reequilibrar o seu organismo, os seus hormônios, a sua mente, o funcionamento dos seus sistemas, para que a pessoa possa lidar com o sofrimento de maneira equilibrada. E você e eu podemos contar com essa ajuda. Nós não devemos lutar sozinhos, porque Cristo nos faz um. Em Cristo nós somos a mesma família. Ninguém foi chamado para viver sozinho. Talvez o sentimento de culpa, de perturbação, que talvez muitos desses gentios aqui sentiam pelo histórico de seus pais terem sido violentos uns com os outros, judeus contra gentios, gentios contra judeus, assírios contra egípcios e vice-versa. E como a gente vê hoje, o desamor crescente entre as nações.
A culpa vem, o sentimento de indignidade essencial também vem. Mas Cristo falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados de culpa, de medo, de sentimento de não pertencimento, e vocês serão meus, eu vos farei meus discípulos, vocês serão meus filhos, e eu vos darei a paz que o mundo não pode dar, porque a alma de vocês encontrará em mim, não apenas remédio, mas descanso. Como nós precisamos desse descanso, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo faz uma oração para essas pessoas, que é uma oração para nós hoje aqui. E essa oração, ela foi feita de joelhos. Uma das pouquíssimas vezes na Bíblia que essa expressão, me ponho de joelhos, aparece. Talvez a segunda apenas. E está aqui a partir do verso 14. Quando a glória da igreja de Cristo se faz também no aprendizado sobre o amor, uns para com os outros, através do amor de Cristo. Diz assim: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. É assim que começa a oração do apóstolo Paulo. Ele já tinha feito uma oração. Se você recordar o primeiro capítulo, nos versículos 15 a 23, Paulo começa a orar por aqueles crentes, a fim de que a iluminação da palavra de Deus que eles tinham recebido pudesse crescer no coração deles, e eles pudessem conhecer mais as riquezas da glória do Senhor e do poder da sua salvação. Aqui Paulo se ajoelha e ora novamente. E quando ele começa a orar aqui, é mais sobre ser do que sobre fazer. No início, Paulo estava orando a fim de que aqueles judeus e aqueles gentios pudessem, de forma mais cognitiva, compreender por que eles foram eleitos, para que eles foram chamados, por que eles se converteram, por que Deus os amou, como que o Espírito Santo habita dentro da gente. Tudo isso são assuntos mais teóricos, né? E Paulo fala: Senhor, dá-lhes entendimento. Agora não. Agora é: Senhor, tendo dado entendimento sobre essas profundas revelações do teu ser e da tua obra, que o Senhor os capacite. Veja que esse é o tom que Paulo vai usar aí a partir do verso 17. Ele diz: assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Veja que Paulo fala na coletividade, mas ele chama a atenção para uma experiência pessoal com Cristo. A salvação, todos nós já, de repente, temos ouvido, né, essa expressão em algum momento da nossa vida. A salvação, ela é pessoal e intransferível. Quem aqui já ouviu isso? Tinha um pastor, né, meu pastor da minha adolescência em Campina, que ele dizia direto isso, o pastor Técio Lira. Ele dizia: a salvação, irmãos, é pessoal e intransferível. Nós cremos no Senhor, mas nós não podemos salvar outras pessoas, não podemos impô-las à nossa fé, não podemos convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo, porque esse papel é do Espírito Santo agindo individualmente nos corações. Paulo, porém, traz que essa experiência individual, que nos permite chamar Cristo é meu, ela se expressa no Cristo é nosso. Nós fazemos parte de um povo que foi abençoado por Deus, cuja habitação do coração se faz pelo próprio Senhor. E isso é impressionante, irmãos, porque veja que no versículo 17, ele fala que nós devemos ter Cristo habitando no vosso coração pela fé, de forma que sejamos firmados, que não seja um convencimento apenas do intelecto. Eu sei agora o plano da salvação, eu compreendo o que a cruz significa,
Eu não entendia como é que era a relação do crente com o pecado. Eu achava que a gente se tornava pecador com o passar do tempo. Não, eu entendo agora que eu peco porque já nasci pecador, herdando a natureza caída, mas que em Cristo, que é o segundo Adão, o perfeito homem, a perfeita encarnação de toda bem-aventurança, eu sou refeito e a condenação do pecado é desfeita e pela graça eu vivo a nova vida de fé. Mas veja que essa firmeza não está apenas na disposição de compreensão e de reprodução da fala, mas de experiência, de vivenciarmos, de sentirmos a direção do Cristo em nós, nos dizendo para onde ir, o que fazer, o que devemos renunciar, como devemos empreender os nossos sonhos, os nossos projetos, como devemos sustentar, manter e estruturar a nossa casa, a nossa família, com que princípios. Tudo isso está claro nas Escrituras, mas se Cristo não habitar no nosso coração, irmãos, nós podemos ser os melhores religiosos, os melhores doutos na teologia cristã, mas sem Cristo no nosso coração seremos vazios, como aqueles que de tão conhecedores que eram e de tão vazios de Cristo, os fariseus e a sua turma de religiosos em Israel, se tornaram diante do Senhor Jesus pedra de tropeço, porque as pessoas os olhavam como sendo donos da verdade, pessoas que conheciam a teoria toda e podiam confiar suas vidas em seus conselhos, mas eram pessoas que por dentro estavam mortas, eram sepulcros caiados. E Cristo trazia para eles uma contestação da sua fé, mas também uma confrontação, a fim de que eles pudessem se arrepender e crescem verdadeiramente. Quanto tempo de igreja nós temos? Quanto tempo de membresia? Quanto tempo de escola bíblica dominical? Quanto tempo de culto dominical? Quanto tempo de expressão de fé pública, nossa profissão, nosso batismo? Quantas gerações de sua família são crentes? Sabe o que isso importa no fim das contas, irmãos? A gente não vai ter nenhum benefício se comparado a qualquer novo convertido que crê verdadeiramente em Jesus. Isso não vai contar ou descontar nenhum dos nossos pecados, leves ou graves, como argumento diante do Senhor. Nada disso vai importar. Quantos ministérios eu servi, quantos meses eu fui fiel no meu dízimo, tudo isso são disciplinas espirituais que a Bíblia, em sua palavra, na palavra de Deus, nos exige, a fim de que expressamos aquilo que dizemos crer. Mas não é por isso que ninguém é salvo. É ter Cristo no coração. Ter Cristo no coração. Como diz o autor sábio aos Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz que do coração procedem as fontes da vida, a essência de quem nós somos, a volição, a compreensão, aquilo que nós sentimos, o que nos torna pessoas. Por isso que é Cristo habitando tudo que somos. Cristo mudando nossas afeições, Cristo mudando o nosso jeito de pensar, de agir, de falar, de planejar, de nos relacionar. A oração de Paulo é de joelhos para que isso aconteça, para que a nossa fé não seja apenas verbal, mas seja real. Por isso que no verso 18, ele traz uma expressão bonita para a gente. Ele fala, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Interessante que o verso 18 começa pedindo que haja
compreensão, né? A fim de poderes compreender o tamanho, a magnitude, a simetria, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus por nós. Talvez aqui uma imagem que trazia, né, a lembrança do templo. Lembra que o templo tinha essa simetria, né? A largura, a altura, tudo era muito milimetricamente revelado por Deus, do modo como Ele queria que fosse construído ou edificado o lugar da sua habitação. E aqui Paulo fala, olha, essa simetria, essa magnitude, essa grandeza, essa glória com a qual nós como igreja estamos sendo construídos, edificados, é tendo Cristo em nós. Só que ele fala, a fim de compreender isso, e o verso 19, e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento. Então ele ora para que haja compreensão, mas reconhece que esse entendimento ele não é alcançado em sua plenitude, porque o entendimento do amor com o qual eu e você fomos amados, ele nunca será plenamente compreendido, porque a nossa mente é limitada, ela não compreende, não contém algo que é infinito. O amor de Deus por nós é vindo de uma mente infinita, de um amor incomparável. O amor de Deus por nós é um amor eterno, perfeito, impressionante. A gente vai poder estabelecer limite, largura, altura, profundidade, e a gente vai perceber que não cabe ali. Assim como Deus não cabia dentro do templo, mas ali se fazia presente. Deus não cabe dentro de nós, mas se faz presente. Deus não se limita à nossa estrutura imperfeita, assimétrica, viciada, inconstante, cheio de brechas, infiltrações, de coisas do mundo, de coisas da carne, mas Ele habita em nós. Por quê? Porque Ele nos ama. Que amor impressionante é esse, que não pode ser medido, mas que encharca o nosso ser, que percorre nossas veias, que nos une uns aos outros, mesmo sendo nós tão diferentes, com histórias de vida tão diferentes, com jeitos de ser tão diversos, com pecados, com dificuldades, com vícios, com manias, que nem a gente mesmo se aguenta. Aí Deus fala assim, suportai-vos uns aos outros no amor de Cristo. Sustentai-vos, fortalecei-vos, uni-vos, porque é isso que vai impactar cosmicamente este mundo caído. É o amor de Cristo, que não pode ser entendido plenamente, mas que nós podemos desfrutar totalmente no nosso coração. E ele conclui essa oração fazendo uma doxologia, uma adoração, um louvor exaltado a Deus, como se ele já não tivesse feito. Mas ele conclui com esse louvor, com essa prostração em contemplação da glória de Cristo que se revela na sua igreja. Vamos ler juntos os versos 20 e 21? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Deus seja louvado, irmãos, por tão grande salvação. Que a sua glória seja vista na igreja, porque o poder para a salvação e mudança de vida vem do Senhor, mas a glória volta para Ele. O poder de conversão e salvação vem do Senhor, mas a glória sempre será dEle. Nós somos apenas recipientes dessa graça e, ao mesmo tempo, convertidos em instrumentos de justiça para expressar essa graça, edificando uns aos outros, com nossas imperfeições, com nossas dificuldades, com nossos erros, com nossos pedidos de perdão, com os nossos aceites de perdão, com as nossas reconstruções, com a nossa prostração humilde em oração, pedindo ao Senhor que isso seja verdade em mim,
que a sabedoria do Teu Evangelho seja não apenas entendida, mas obedecida. E que a glória do Senhor, que nos une como um só povo, nos faça não apenas compreender a teoria do amor perfeito, mas experimentá-lo no dia a dia. Quando nós nos lembrarmos que não somos dignos, que não merecemos, mas que este grande amor nos fez um só povo, povo da sua herança, que ao olharmos para as pessoas que não nos querem bem, que você talvez classificaria como rivais do seu trabalho, da sua vizinhança, da sua família, da sua igreja, da nossa igreja, que você possa se lembrar que é o amor de Cristo que transforma e restaura coisas que para nós seriam impossíveis. A unificação de povos rivais, odiosos, contrários entre si, só é possível quando eu e você não apenas pregamos, mas expressamos esse amor. O mundo deseja ler em nós as cartas deste amor, que nós possamos entregá-las aonde estivermos e que Cristo seja em nós glorificado, agora e para todo sempre. Como dizia John Newton, quando estivermos no céu, desfrutando 10.000 anos, resplandecentes como o sol em esplendor, teremos não menos dias para cantar louvores ao Deus a quem amamos, do que quando iniciamos com ardente amor. Hoje cantamos com pecados, um dia cantaremos resplandecentes como o sol. Hoje caminhamos com dificuldade, um dia voaremos como a águia. Hoje tropegamos em nossas fraquezas, em nossas dores, em nossos traumas, em nossas doenças da alma. Um dia seremos livres, impecáveis, perfeitamente saudáveis e prontos para não cansarmos de glorificarmos ao nosso Deus, que muito nos amou, sendo nós ainda pecadores. Vamos orar ao nosso Deus? Ó Senhor, depois de toda essa doxologia, essa adoração que o apóstolo Paulo faz, lembrando que só o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em Ti opera e em nós, através de Cristo, na Tua igreja, nós só podemos Te agradecer e nos render a Ti e clamar: tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa-nos quando não expressamos este amor, perdoa-nos quando não expressamos a sabedoria de Tua salvação, perdoa-nos quando nós falhamos em nosso testemunho, Pai, de impactar o mundo com tão grande salvação. Ajuda-nos a crer de todo o nosso coração, ajuda-nos a compreender com a nossa mente, mas também ajuda-nos a obedecer com cada membro do nosso corpo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, sermos testemunhas e revelarmos este tão grande mistério com poder e graça aonde o Senhor nos enviar, para que vidas e famílias sejam alcançadas e inseridas em uma só família, a fim de que experimentemos um antigozo da glória eterna, quando cantaremos incessantemente e incansavelmente, de forma impecável. Até lá, Senhor, nos capacite para que sejamos humildes, prontos a perdoar, prontos a restaurar, prontos a dar mais um passo, a lutar mais um pouco, a renunciar a nós mesmos, o nosso próprio eu, a carregarmos nossa cruz e a anunciarmos Jesus. Oramos em nome dEle e para a glória dEle. Amém.